Gravação iniciada. Pois bem, meninos, a gente vai iniciar um gênero textual muito interessante, um gênero narrativo. Para quem está com a apostila, é a página 36, volume 3, página 36. Crônica é um gênero da tipologia narração. Lembra aquela divisão? Tipologia são os textos básicos. Gente, eu fico sempre repetindo isso com vocês e vou repetir sempre, porque pode acontecer de você lá na frente, for fazer uma prova em algum lugar, um vestibular, um concurso público, e a questão só pedir assim, informe o gênero de tal texto, informe a tipologia de tal texto. Você, e agora? O que é gênero, o que é tipologia mesmo? Me perdi. Então eu fico repetindo para, sabe, mensagem subliminar? A gente vai falando para ver se entra. Vai ficar ali guardadinho no seu subconsciente. Fica guardadinho, quando precisar acessar, você acessa. Tipologia textual são os textos básicos. Descrição, narração e dissertação. Gênero textual, todo tipo que a gente encontra hoje. Então, dentro da tipologia narração, nós temos alguns gêneros. O romance, que nós estávamos vendo, a fábula, a piada, o conto, a crônica, todos estes são gêneros narrativos, ok? Crônica e conto são bem parecidos, porque a gente tem, por exemplo, vou do mais extenso para o mais simples, tá? A novela, extensa, histórias paralelas, vários personagens. O romance, um pouco mais curto, mas ainda assim com algumas histórias paralelas e com alguns personagens. E vamos reduzindo até chegar em conto e crônica. Estes dois são muito parecidos na estrutura, porque são textos curtos, uma única história e poucos personagens. Não tem histórias paralelas, não tem personagens em histórias paralelas. Eu tenho a história e os personagens ali, poucos personagens. Quem escreve conto, contista. Quem escreve a crônica, cronista. Mas é bem provável que alguns escritores produzam textos diferentes. Por exemplo, Machado de Assis escrevia contos também. Escrevia romances, mas escrevia contos também. Cronistas podem também escrever romances. Destes dois, nós vamos nos deter na crônica. A crônica é um gênero muito próximo da nossa realidade, porque a característica principal da crônica, ela está relacionada ao nosso cotidiano ou quotidiano. As duas formas estão corretas, viu? Vou colocar os dois aí. As duas formas estão corretas. É como 14 e 14, você pode falar das duas maneiras. Pois bem, a crônica ela tem essa marca de cotidiano, então, tanto no conteúdo, é sempre uma história do dia a dia que pode se tornar a crônica. E a linguagem é sempre uma linguagem muito simples. Muito simples. Muitos cronistas eram jornalistas. Sabe? É bem comum esta relação. Pois bem, vamos aqui às definições. Eu trouxe depois umas crônicas para mostrar para vocês. Vou tirar aqui da frente. Vou ter que ler hoje, gente. Crônica, do grego cronos, que é tempo. Cronos é tempo, é por isso que a gente tem cronologia, né? Por isso que a gente tem. Reparem que as palavras relacionadas a tempo, ela tem esse radical crono. Sim, mas ele ficou muito conhecido no teatro também. Né? Tem o Beijo no Asfalto, que é uma obra muito famosa dele. Muito bem. Bem lembrado. Vocês vão lembrar de vários aqui.
Eu vou chegar já já no... Isso! Exatamente. Vestido de Noiva foi, inclusive, minissérie na Globo. Texto bem... Ele é textos fortes. Textos fortes. É bem pesado. Vestido de Noiva é bem pesado, bem pesado. Só tragédia, por aí. Vestido de Noiva é basicamente isso. Então, olha só. É um gênero textual produzido para ser publicado em jornais e em revistas. Hoje, normalmente isso, viu? Assim, eles são publicados em jornais e revistas. Depois pode até ser que eles sejam reunidos em um livro. Tá? Pode assumir muitas formas e, de acordo com a esfera social em que está inserida, pode ser literária ou jornalística. A gente vai ver essa diferença. Mas qual a função social da crônica? Por que os escritores criam textos como esse? A função desse texto é comentar fatos corriqueiros do dia a dia, o que eu falei para vocês sobre o cotidiano, revelando uma perspectiva particular sobre a realidade. Ou seja, gente, é olhar para a vida e analisar e pensar. É não deixar as coisas passarem desapercebidas, é pensar sobre aquilo que de repente pode ser algo muito banal da nossa vida, mas a gente não. Vou refletir sobre isso, né? Em geral, os cronistas têm uma coluna periódica, ou semanal, ou quinzenal, ou mensal, em jornais ou revistas. Com o passar do tempo, é construída uma familiaridade entre os leitores frequentes dessa coluna e o autor. Aí aqui, a gente vai ter tipos de crônica. Crônica descritiva, crônica narrativa, crônica dissertativa, crônica dialogada, crônica mista. Ele parou aqui. Parou. Porque assim, essa crônica Testemunha da Deus é muito legal. Mas a gente vai outras coisas hoje. A gente vai ficar aqui na página 36 hoje, viu? A gente vai ficar aqui. Bom, o interessante do cronista, assim, ler crônicas, acho que desperta na gente um olhar sobre a realidade. Porque muitas vezes a gente lê uma crônica e começa assim, nossa, eu não tinha pensado sobre isso. Nossa, eu não tinha olhado para essa ação assim, dessa maneira, analisando. E pensando assim, qualquer coisa do cotidiano pode se tornar uma história. Qualquer coisa pode se tornar uma história. A gente tem visto muito isso, eu acho que essa pandemia fez muito isso. A crônica hoje ela meio que foi para as redes sociais, né, com filmes, histórias. Eu tenho visto muita produção assim, pessoas criando historinhas a respeito do cotidiano da pandemia e publicando e postando como filmezinhos. Acho que a crônica é algo natural. À medida que as relações vão mudando, a sociedade vai mudando, ela vai se adaptando também. Eu trouxe duas crônicas para a gente pensar hoje. Duas. Uma muito conhecida. Provavelmente, eu estou tentando lembrar se a gente leu no 9º ano. Que é O Lixo. A crônica O Lixo, do Veríssimo. Nós lemos, vocês conhecem? Cadê vocês? Conhece, não? Do Homem e da Mulher. O homem é o quê? O autor é o Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo. Precisa, né? Provavelmente já. Precisa nem procurar aí não, porque eu trouxe aqui para vocês. Trouxe aqui. Esta crônica eu acho interessante em diversos aspectos. Eu sempre que trabalho crônica, eu gosto de trazer a crônica do Veríssimo por algumas razões. Primeira razão, Luiz Fernando Veríssimo é se não é o principal cronista no Brasil. Tá? Se ele não é um dos, ele é o.
acho que é o meu preferido. Falo, é o meu preferido. Veríssimo é vivo ainda. Veríssimo é filho de escritor, filho do Érico Veríssimo. E Veríssimo escreve ainda. Ele tá bem velhinho, já bem doente. Foi internado algumas vezes nos últimos anos, bem mal, mas produz ainda. Ele escreve para o jornal Zero Hora, lá do Rio Grande do Sul. Veríssimo mora em Porto Alegre, ele é gaúcho, vive lá e escreve para o jornal Zero Hora, lá do Rio Grande do Sul. Essa crônica dele, eu acho que é uma das crônicas mais conhecidas. As crônicas do Veríssimo foram reunidas em uns livros chamados de Comédias. Oi, escrevi um errado. Oi, Luca. Escrevi aqui no chat. Comédias da Vida Privada. Uma série de livros, porque o Veríssimo produzia muitas crônicas sobre vida cotidiana, coisa bem assim, poderia ter acontecido com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Você lê uma crônica do Veríssimo e você fala, poderia ser eu nessa história. Poderia ser eu nessa história. E aí ele juntou, que é muito comum, cronistas juntam as crônicas, você não vai produzir um livro com uma crônica. Uma crônica tem, no máximo, 5, 6 páginas, você não vai publicar um livro com uma crônica. Então, juntam-se crônicas e se publica. O Veríssimo publicou, e já tem assim, Comédia da Vida Privada 1, 2, 3, já tem livros diferentes. E ele produziu, inclusive, o Comédias para se ler na escola. São crônicas só relacionadas com o ambiente escolar. Comédias para se ler na escola. Bem interessante, bem interessante. Essa crônica, o lixo... o Comédias da Vida Privada foi adaptado para a TV há muitos anos, era um quadro do Fantástico. Dentro do Fantástico passavam este quadro, que eram pequenos filmes com a encenação do Comédias da Vida Privada. Eu acho, é que eu sou péssima com coisa de TV, gente, que passa hoje em alguma dessas TVs, que passa programa antigo, TV paga, em alguma TV paga, eu acho que passa. Passava pelo menos, porque teve uma vez que eu estava na sala de espera de um consultório, estava ligada numa TV, estava passando. Não sei se passa ainda. Mas assim, você acha até... Facilmente você acha na internet. São as encenações, as adaptações para a TV das crônicas de Veríssimo. Essa crônica aqui, eu vou fazer a leitura com vocês. Apesar de... Eu não gosto muito de fazer leitura aqui em live, de ficar cansativo. Mas é uma crônica com uma linguagem tão interessante que não fica, não. E vocês vão poder acompanhar. Aí tá aparecendo para vocês, não tá? O lixo Veríssimo? Sinaliza aí para mim, tá? Beleza. Então, a história é o seguinte, gente. Olha coisa banal. Um prédio. E aí tem aquela área em que você deposita o lixo. Quem mora em prédio aí sabe disso. Tem sempre aquela área em que os moradores precisam depositar o lixo dele ali. E aí, este senhor e essa senhora se encontram neste momento. Eles saem para colocar o lixo para fora e na hora que ele está colocando o lixo, ele é um morador de 612, ele está colocando o lixo e ele encontra com essa senhora que é vizinha dele do 610. Mas eles não se conheciam. E se conhecem ali, naquele momento de colocar o lixo. Pois bem, olha que a apresentação é muito... né? Encontram-se na área de serviço, cada um com seu pacote de lixo. Olha uma frase que já localizou tudo, gente. Encontram-se, então, os dois, onde, na área de serviço, cada um com seu pacote de lixo, você já tem toda a visão aí na sua cabeça. Cada um segurando ali sua sacolinha de lixo. É a primeira vez que se falam. Não haviam conversado antes. Bom dia. Bom dia. Coisinha assim só educada, né? Na época não tinha pandemia, estavam sem máscara. A senhora é do 610 e o senhor do 612. Eu ainda não lhe conhecia pessoalmente. Pois é. Desculpe a minha indiscrição, mas tenho visto o seu lixo. O meu quê? O seu lixo. Reparei que nunca é muito.
Sua família deve ser pequena. Olha só, já investigando a pessoa. Já investigando. Na verdade, sou só eu. Notei também que o senhor usa muita comida em lata. É que eu tenho que fazer a minha própria comida e como não sei cozinhar, entendo. A senhora também me chame de você. Você também perdoa a minha indiscrição, mas tenho visto alguns restos de comida em seu lixo. Champignons, coisas assim. É que eu gosto muito de cozinhar, fazer pratos diferentes. Mas como moro sozinha, às vezes sobra. Muitas informações aí. Duas pessoas que moram sozinhas. Nenhum dos dois casar. A senhora, você não tem família? Tenho, mas não aqui. No Espírito Santo. Como é que você sabe? Vejo uns envelopes no seu lixo do Espírito Santo. É, mamãe escreve todas as semanas. Ela é professora? Isso é incrível! Como é que você adivinhou? Pela letra no envelope. Achei que era letra de professora. O senhor não recebe muitas cartas, a julgar pelo seu lixo. Pois é. No outro dia tinha um envelope de telegrama amassado. É. Más notícias? Meu pai morreu. Sinto muito. Ele já estava bem velhinho lá no sul. Há tempos não nos víamos. Foi por isso que você recomeçou a fumar? Como é que você sabe? De um dia para o outro, começaram a aparecer cartelas de cigarro amassadas no seu lixo. É verdade, mas consegui parar outra vez. Eu, graças a Deus, nunca fumei. Eu sei. Mas tenho visto uns vidrinhos de comprimido no seu lixo. Tranquilizantes. Foi uma fase. Já passou. Você brigou com o namorado, certo? Isso você também descobriu no lixo? Primeiro buquê de flores com um cartãozinho jogado fora. Depois muito lenço de papel. É, chorei bastante, mas já passou. Mas hoje ainda tem uns lencinhos. É que eu estou com um pouco de coriza. Ah. Vejo muita revista de palavras cruzadas no seu lixo. É, sim, bem. Eu fico muito em casa, não saio muito, sabe como é. Namorada? Não. Mas há uns dias tinha uma fotografia de mulher no seu lixo. Até bonitinha. Eu estava limpando umas gavetas, coisa antiga. Você não rasgou a fotografia. Isso significa que, no fundo, você quer que ela volte. Você já está analisando o meu lixo. Não posso negar que o seu lixo me interessou. Ah, que frase romântica, gente. É engraçado. Quando examinei o seu lixo, decidi que gostaria de conhecê-la. Acho que foi a poesia. Não, você viu nos poemas? Vi e gostei muito. Mas são muito ruins. Se você achasse eles ruins mesmo, teria rasgado. Eles só estavam dobrados. Se eu soubesse que você ia ler, só não fiquei com eles porque afinal estaria roubando. Se bem que não sei, o lixo da pessoa ainda é propriedade dela? Acho que não. Lixo é domínio público. Você tem razão. Através do lixo, o particular se torna público. O que sobra da nossa vida privada se integra com a sobra dos outros. O lixo é comunitário, é a nossa parte mais social. Será isso? Bom, aí você já está indo fundo demais no lixo. Acho que ontem no seu lixo, o quê? Me enganei ou eram cascas de camarão? Acertou, comprei uns camarões graúdos e descasquei. Eu adoro camarão. Descasquei, mas ainda não comi. Quem sabe a gente pode jantar juntos? É, não quero dar trabalho. Trabalho nenhum. Vai sujar a sua cozinha. Nada. Num instante se limpa tudo e põe os restos fora. No seu lixo ou no meu. Conheciam ou não? Alguém aqui conhecia, gente. Alguma vez na vida vocês já viram esse texto. Uma vez. Alguns sim, outros não. Beleza. Então, este texto eu acho bem interessante e passo mesmo imaginando que algumas pessoas conhecem, porque ele traz coisas. Ai, que bom! Quem foi que falou que começou? Irlan, deixa eu comentar primeiro isso, depois eu falo a definição.
Não gostou porque Cíntia ficou com medo das pessoas analisando seu lixo? Aí, vou chegar nessa parte, Cíntia, de falar com Irlã. Irlã em todo mundo. Eu acho crônica uma ótima maneira de você desenvolver gosto pela leitura. Porque algumas pessoas falam assim, eu sei que eu deveria ler e tal, mas eu não gosto de ler. Crônica, eu acho uma ótima maneira de fazer isso, de você começar. Por quê? São textos curtos. Olha o tempo que eu gastei, gente. A crônica é isso aí, acabou, né? Que eu li só uma parte dela não, viu? Ela, isso daí, acaba aí. Então, é um texto curto, você não gasta muito tempo lendo. E como tem uma linguagem simples, é uma linguagem muito próxima do nosso cotidiano, é de fácil leitura. Então, sabe, tanto para o Irlan quanto para os outros, é uma ótima maneira de desenvolver. Imagina, você pega um livro, calcula, gente, você lê uma crônica por dia. Uma crônica por dia. No final do mês, você vai ter lido um livro inteiro. Vai ter lido um livro inteiro. E aí imagina, o Veríssimo, ele não escreve só crônicas. Hoje em dia sim, mas tem muito romance dele publicado. Você desenvolve o gosto pelos livros do Veríssimo. E aí você, a partir disso, lê um romance do Veríssimo. E a partir disso, lê um de outro. Isso vai desenvolvendo em você. Então, é uma ótima maneira, tá, de começar a ler. Cíntia, o medo, o não gostou. Foi por quê? Especificamente. De nada. Foi porque não gostou do texto em si, da escrita. Que pode, viu, gente? Eu falei que é um dos meus gêneros prediletos, mas vocês não têm que gostar porque eu gosto, não, viu? Ou você não gostou de olhar o lixo. Então, olha só. Aí a questão da crônica. Primeiro, que isso pode ser comum, gente. Duas pessoas se encontrarem na área de serviço de um prédio e colocar um lixo, pode acontecer com qualquer um. Repara que é uma cena comum do cotidiano que vai dar início. É sempre assim, algo possível que dá início à história. Mas não é a história pela história. É uma história provocando uma reflexão. E a reflexão que ele provoca aqui é justamente essa. Até que ponto o lixo é público, até que ponto ele é privado? Ou seja, se eu moro lá no mesmo prédio da Cíntia, vejo a Cíntia colocando lixo lá e quero saber mais sobre ela. Se eu for futucar, eu estou roubando alguma coisa da Cíntia ou não? Né? O lixo da pessoa ainda pertence à pessoa ou é público? Isso parece uma coisa muito doida. Parece uma coisa assim, imagina, quem vai fazer isso de ficar fuçando o lixo dos outros? Sempre que eu passo essa crônica, eu conto a história de uma revista americana que pegou lixo de celebridade, gente. Foi naquelas ruas assim daquelas bairros que só tem mansão de celebridade. Pegou os lixos, a revista fez isso, pegou o lixo mesmo e publicou na revista foto das coisas que estavam no lixo, de algumas celebridades. De umas 5. Eu me lembro, faz muito tempo isso, eu me lembro que tinha a Madonna, não me lembro as outras pessoas, não me lembro. Mas aí, por exemplo, a página vinha a foto da Madonna, aí a foto do lixo da Madonna, e aí uma lista com a descrição de tudo que eles encontraram no lixo. Olha que coisa louca, que você pensa, doideira isso, ver se alguém, só numa crônica, só num texto de ficção mesmo, que a pessoa vai fazer isso. Não, uma revista fez isso, calcula o que é isso. Calcula a Madonna, gente, e as outras pessoas, não me lembro, folheando a revista e dá de cara com o lixo dela, publicado numa revista. Então, são umas coisas muito loucas, mas coisas loucas acontecem com uma frequência muito grande no mundo real. Tá? E aí a gente pode ir para a discussão de o que é público ou o que é privado. Então, repara isso. Já pode, anota aí no papel, anota aí na cabecinha. Crônica, linguagem do cotidiano, um tema comum ao nosso cotidiano, mas
provocando uma reflexão em cima daquele tema. Provocando uma reflexão. E aí, existem algumas crônicas que provocam tanto a reflexão que elas vêm com a definição de crônica reflexiva. Crônica reflexiva. Eu já sei, ó. E ali está escancarado. Ela veio para isso. Ela veio para provocar uma reflexão. E aí eu trouxe uma que sempre... Nossa, essa aqui já caiu tanta prova, gente. Já caiu prova do IFES, Enem. Nossa, esse texto já caiu em muita prova, muito vestibular. O nome do texto é Eu Sei, Mas Não Devia, da Marina Colasanti. Eu acho incrível e acho que para esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, incrível. Desculpa. Repara uma coisa. Este texto, eu vou fazer a leitura e eu quero que, à medida que eu for fazendo a leitura, eu quero que vocês associem com coisas que vocês estão vivendo agora. Tá? Caiu água no meu óculos, gente. Associem com coisas que estão vivendo. Com essa loucura que nós estamos vivendo. E pensem o seguinte. Cada um aí. A que coisas vocês estão se acostumando? Olha que louco. Eu me acostumei a falar com o computador. Me acostumei. Eu dava aula, no mesmo ambiente que vocês, olhando para a carinha de vocês. Gente, agora eu dou aula aqui, tô olhando para o notebook, tô vendo a minha cara ali, não vejo vocês. A primeira aula que eu dei, assim, a primeira live, meu Deus, foi terrível para mim, foi terrível, gente, vocês não têm noção. Não sei se as pessoas reparavam, mas eu estava com um sofrimento enorme de ter que dar uma aula deste jeito. E agora, me acostumei. Muito bem, Lã. Mas para de me chamar de senhora. Me acostumei. Devia me acostumar? Velha. O Ilan, ele fala comigo, a gente não me chama de senhora. Gente, não me chama de senhora. Me chama de você. Pode me chamar de você. Não é falta de respeito, não. Tá. Então, olha aqui. Outra coisa desse texto da Marina Colasanti. Gente, ele foi publicado em 1972. 1972. Nem eu, nem a véia, Gustavo, nem a véia aqui tinha nascido em 1972. E vocês vão perceber como ele é atual. Vocês vão ver que é um tipo de texto que poderia ter sido escrito semana passada. De tão atual que ele é. Olha só. Olha como ela começa, gente. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Olha, a gente se acostuma, mas a gente não devia se acostumar. A gente não devia se acostumar com aula online. A gente não devia se acostumar em andar com máscara, mas a gente tem que se acostumar, né? A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não a janela ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. Por que eu vou abrir a cortina se eu não vou olhar pela janela? E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado, porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. Quantas vezes a gente faz isso?
A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. Olha os números da pandemia aí. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra dos números da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir um telefone. Hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita, e a lutar para ganhar dinheiro com o que pagar, e ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e pagar mais do que as coisas valem, e saber que cada vez vai pagar mais, e procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisa demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no final de semana. E se no final de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar, se perde em si mesma. Marina Colasanti, 1972. Como é atual e como faz a gente pensar sobre a nossa vida hoje, a nossa realidade. Meninos, com essa crônica eu encerro por hoje. Deixei a atividade lá no portal e a gente vai na próxima aula discutir tudo isso. Tudo isso. Maravilhosa, né, Murilo? Adoro essa crônica também. Adoro. Procurem crônicas para ler. Mário Prata, Luiz Fernando Veríssimo e vamos discutir. Próxima aula, a gente conversa mais sobre crônicas. Muito obrigada pela presença, pela paciência, pela participação. Bom resto de semana para vocês. Beijos, beijos. Até semana que vem. Que bom, João. A gente se identifica, né? Beijo, gente. Até semana que vem.